Keep calm, work hard, stop de mimimi. Sidney Oliveira. Muito bem, esse é o nosso terceiro encontro falando sobre gestão de pessoas e a mentoria, se encaixando a gestão de pessoas. Nós já falamos sobre o turnover, nós já falamos um pouco sobre o high potential, como é importante ter um acompanhamento, e eu gostaria de falar sobre a maturidade. Quando nós falamos de um profissional recém-contratado, ou mesmo aquele profissional que já está dentro de uma trajetória, quando a gente está falando de um profissional recém-contratado ou mesmo aquele profissional que já está numa trajetória dentro da empresa, é muito importante a gente pensar que o que se desenvolve de fato não são só as competências, aquele treinamento em cima de processos que ele precisa desenvolver. Nós estamos falando do desenvolvimento da autonomia, aquela capacidade que a pessoa tem de gerir as próprias coisas, gerir os próprios processos, as próprias escolhas e decisões de maneira autônoma. Ou seja, a gente dá o nome para isso de maturidade. No programa de mentoria, normalmente a gente trabalha bastante esse aspecto. Independente dos outros programas trabalharem as competências, o que nós temos um foco muito maior quando a gente pensa no mentor, não é o desenvolvimento da competência, mas sim o desenvolvimento da maturidade. A maturidade, que é aquele processo que é composto de 4 grandes elementos, eu acabei mapeando 4 grandes elementos e a gente fala isso muito no programa de mentoria. Nós falamos sobre as informações que a pessoa recebe, nós falamos sobre os processos, as disciplinas que ela estabelece para usar essas informações, as referências, os exemplos e, por fim, o conhecimento tácito que ela adquire a partir do uso de todo esse repertório. Você não pode instalar maturidade. Aliás, a maturidade ela só vem depois do conhecimento tácito, ou seja, quando eu tenho a vivência individual dentro de uma certa realidade. A vivência individual na realidade, ela recebe e gera conhecimento para o indivíduo. E à medida que ele passa por essa atividade várias vezes, ele começa a ganhar segurança, a gente chama de autonomia. Ok, desenvolver maturidade. Como é que eu acelero esse processo? Eu gostaria de ter um caminho bem simples, um combo para colocar para você acelerar a maturidade. Olha, primeiro leia esse livro, depois faça essa tarefa repetidamente, depois olhe a pessoa fazendo a tarefa e por fim você faz e está tudo bem, maduro. Mas não é bem assim que acontece. A maturidade ela é resultado de escolhas pessoais. Ou seja, eu posso até ensinar o processo, posso até passar o processo, posso até mostrar alguém realizando o processo, mas se a pessoa não tem uma decisão pessoal, a maturidade não acontece. Você entende que o processo de maturidade é um processo de construção. Portanto, essa construção precisa ser muito bem preparada. Nós precisamos pensar em formar pessoas que tenham a paciência de gerar ambiente, de gerar uma atmosfera que permita essa construção de maturidade. Quando a gente fala de um profissional novato, é muito importante ele ser exposto às circunstâncias para que ele aprenda com essas circunstâncias. É bem provável que ele vai cometer erros, vai ter falhas durante esse processo, mas são justamente essas falhas bem trabalhadas que vão exercer a maturidade. Quase eu estou dizendo que, puxa vida, se eu quero acelerar a maturidade, deixa ele falhar bastante. Não é bem isso, tá? A gente tem que entender que as falhas fazem parte do processo. O que a gente precisa fazer é aprender com as falhas e não apenas pensar na punição da falha ou a transferência da responsabilidade da falha. Você vê que o conceito de mentoria, ele é um conceito relativamente simples, mas ele é complexo de ser aplicado. Na maioria das vezes eu encontro pessoas que até entendem o conceito de mentoria, mas têm uma certa dificuldade de entender como aplicar a mentoria. Por isso que a gente na escola cria esses processos, cria essas videoaulas ou mesmo o modelo presencial. Nós fazemos dois tipos de formação. A formação presencial aberta para várias pessoas, inclusive muitos profissionais de RH têm nos procurado para fazer essa formação, até para entender o conceito de mentoria
e, eventualmente, pensar em programas de mentoria dentro das empresas. A outra forma que a escola tem trabalhado é justamente no programa In Company, ou seja, dentro das empresas, quando nós temos como alvo justamente os gestores que atuam com profissionais e esses gestores precisam desenvolver a sua competência de mentoria. Quando a gente coloca dessa forma, e principalmente dentro das companhias, é natural as pessoas pensarem como que é o programa. Vou dizer para vocês, não existe um combo de um programa estruturado pronto para a companhia. O que existe sim são pequenos roteiros que a gente concebe, mas há uma necessidade de customização, ou seja, entender a cultura da empresa é vital, entender qual é a expectativa em cima dos high potential e principalmente como identificar os mentores, aquelas pessoas que são candidatas a ser mentor dentro da empresa. Nesse ponto há um erro muito comum e eu já vou deixar para você. Algumas empresas pensam que o mentor é aquele profissional que foi importante no passado, mas está meio encostado, está meio paradão, está numa área até que não é tão importante e costuma achar que mentor é esse profissional. Vou dizer que isso aí é um erro importante. Na verdade, os mentores são aqueles que têm o conhecimento estratégico da empresa. Quanto maior o conhecimento estratégico da empresa, mais ele tem que ser vocacionado para a mentoria. Não são todas as pessoas que aceitam essa vocação e estão no momento da vida onde podem exercer mentoria. Por isso que nós montamos um programa para desenvolver a competência de mentoria nesses profissionais que detêm um conhecimento estratégico da empresa. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Nesse momento eu estou encerrando essa aula sobre gestão de pessoas. Eu espero que tenha te ajudado bastante e a gente se encontra em próximas aulas. Tá bom, pessoal? Tchau!